vou começar, tá? E vocês, qualquer coisa, vocês tirem dúvidas aí no bate-papo que eu vou ler no final da aula, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre distúrbios ginecológicos, né? Semana passada a gente falou sobre o sistema genital, a gente viu a estrutura do sistema genital, a gente viu o ciclo menstrual, aprendemos a calcular o período fértil e hoje a gente vai conhecer alguns distúrbios, né, que são mais frequentes nas mulheres, tá bom? Então, vamos começar a falar sobre displasia mamária, tá? A displasia mamária é uma alteração fibrocística, tá? Nos seios. E é uma alteração mais comum do que a gente imagina, né? Os sintomas estão incluindo dor, inchaço, a presença de nódulos, né? O aumento dos seios, tá? Porque é uma alteração nos seios, tá? E por que que isso acontece, né? Como eu disse, isso é mais normal do que a gente imagina. No período pré-menstrual, o nosso corpo passa por diversas modificações. Essa alteração no seio é uma delas, né? Acredito que várias mulheres, na famosa TPM, né, no período pré-menstrual, já sente aí os seios inchados. Então, assim, só pelo seio estar inchado, né, ela já sabe que ela está aí no período pré-menstrual, que brevemente ela vai menstruar, tá? Então, displasia mamária nada mais é do que isso, tá? É uma alteração fibrocística que acontece nos seios, que tem todos esses sintomas aí que eu falei, e isso é decorrente aos hormônios, né? Então, todas essas alterações acontecem aí por conta aí, né, dos hormônios, né, que são modificados no nosso corpo antes aí da menstruação, no período pré-menstrual, tá? E a displasia mamária, ela não tem cura, porque ela não é uma doença. Então, ela não tem cura, tá? A gente tem que entender que isso só é uma condição que a mulher passa naquele momento, tá? Não deixa de ser um distúrbio, mas não é uma doença, tá? E por isso não tem tratamento. Geralmente não tem tratamento. Geralmente as mulheres não voltam aí no médico por conta desse distúrbio, tá? Porque depois que elas já conhecem, né, essa condição, ela já não se preocupa mais, tá? Então, uma observação bem importante que a gente tem que deixar bem claro para as mulheres que essa é uma condição normal, que não tem problema, que ela não está doente, isso acontece mesmo, mas uma coisa também que a gente tem que deixar claro é que depois que a menstruação acaba, isso também passa, né? Se ela vê que passa os dias e continua, aí sim a gente pode ter um problema, tá? Porque essa é uma condição normal no período pré-menstrual, tá? Até ali os nódulos é comum, mas no período pré-menstrual. Então, a gente tem que atentar essas duas características, essas duas informações para ela, que, né, é normal, porém, no período pré-menstrual, tá? Depois, se esses nódulos persistir, aí sim ela tem que procurar aí ajuda médica, tá? E, gente, no slide, eu sempre deixo, né, na quarta de manhã os slides para vocês na plataforma. E tem vários slides que falam sobre os cuidados de enfermagem de cada distúrbio. Eu não vou falar aqui com vocês, porque isso aqui, na verdade, só é um complemento do material, né? Não tem como eu explicar 100% tudo aqui. Na verdade, a plataforma é mais para tirar dúvidas. Então, assim, depois a prioridade é sempre vocês irem lá e ler o material, tá? Aqui só é um resumo aí de um pouco de tudo, tá? E é muito importante, gente, a gente sempre estimular a mulher a fazer o autoexame. A gente tem que falar da importância dele, tá? O autoexame da mama. E a gente tem que ensinar, porque eu acredito que muitos de vocês já têm ouvido falar do autoexame. Mas a gente fala e a mulher ela não sabe como é que ela vai realizar o autoexame. Então, é muito importante a gente falar para ela que apesar de ser um distúrbio comum, né, e que passa, ela sempre tem que estar ali observando a mama dela, tá? E falar da importância do autoexame. Eu vou colocar a imagem aqui para vocês darem uma olhadinha como é que realiza o autoexame.
para vocês ensinarem, né, para paciente de vocês, se necessário. Ó, aí tá a imagem, né? O primeiro passo é a mulher levar os braços, né, para trás da cabeça e fazer uma inspeção, né? Olhar se tem alguma coisa de errado. Primeiro é a inspeção, assim, né? Ao olhar dela, ver se tem alguma coisa diferente, né? Que não tinha, agora tá tendo. Então, essa é a primeira observação do autoexame, tá? O segundo passo, ela abaixar, né, uma mão e se tocar, né? E em movimentos circulares, ver se tem a presença de algum nódulo. O terceiro passo é verificar se tem a presença de um nódulo na axila, tá? E já o quarto passo é ela comprimir o mamilo para ver se sai alguma secreção, porque a gente sabe que o correto não ter secreção, né? A não ser que a mulher ela esteja grávida, né? Ou ela é puérpera, enfim, né? Fora isso, não é normal ter secreção. Então, ela tem que observar essas 4 situações aí e ver se tem alguma coisa de errado, tá? Então, é sempre bom atentar em relação a isso. Só que, como eu disse, né, no período pré-menstrual, existe como esses sintomas que eu expliquei para vocês, é normal. Tá? É uma condição que a mulher passa ali durante o ciclo pré-menstrual. Beleza? Então, vamos voltar. A gente vai falar também sobre a endometriose. A endometriose também é bem comum, né? Vocês provavelmente conhecem alguém que tem, ou já ouviu falar um pouco sobre essa doença. E a endometriose, sim, já é uma doença. Ela é um distúrbio, mas ela também é uma doença. Ela já é uma condição anormal do corpo da mulher. E o que ela é? Ela é caracterizada pelo crescimento endometrial para fora do útero. Igual semana passada a gente viu que o útero, internamente, ele possui tecidos, né? Ele é revestido por tecidos. E a gente viu que a parede interna do útero, ela é revestida pelo tecido endometrial, que se chama o endométrio. E o que é endometriose? É quando esse tecido ele não cresce ali só na parede interna do útero. Ele cresce ali fora do útero, né? Ele cresce em outros órgãos. E esses órgãos podem ser bexiga, ovário, tubo uterina, até o abdômen, tá? Então, é quando esse endométrio, ele cresce ali para fora do útero, tá? A gente sabe que todo mês o endométrio das mulheres, né, ele fica mais espesso, que é ou para receber o óvulo fecundado, que eu expliquei para vocês, que é como se ele formasse uma caminha, né? E o óvulo vai ali, se aconchega nesse endométrio e se fixa ali para se desenvolver. Ou se não tem gravidez, esse endométrio ele é descamado, né? E ele desce pela vagina. E o que acontece? Uma das teorias que explica, né, a endometriose é que esse endométrio, ao invés dele ser totalmente eliminado pela vagina, como menstruação, uma parte desse sangue ele migra para o sentido oposto, invade outros órgãos. Tá? Então, é como se fosse, entre aspas, o sangue da menstruação, que ao invés de descer totalmente pela vagina, ele migra pelo sentido oposto. Tá? Você pergunta, mas por que acontece isso? Não tem uma explicação. Até hoje, isso é um tabu, né? Não tem uma explicação por que isso acontece, né? O porquê que isso ocorre. Mas os estudos apontam que o quê? Se sua mãe tiver ou se sua irmã tiver, você pode vir a desenvolver também, tá? Eu vou colocar a imagem aqui para vocês, como é que fica, né? Os órgãos que são acometidos aí por esse tecido endometrial. Brenda, Oi. vê se não tem alguém querendo entrar na sala aí, porque tem uma colega que está falando que não consegue entrar. Obrigado. Tá, vou dar uma olhadinha aqui. Na verdade, eu não coloquei sala de espera, eu coloquei para todo mundo conseguir entrar, tanto que vocês entraram antes de mim, né?
Aqui não tem ninguém. Quem que é ela? Pra eu ver se ela já conseguiu entrar. É a Lu. Não, mas qual que é o nome dela? Luciene. Ciene. Eu tô falando com ela no WhatsApp, eu vou comentar com ela para ela tentar, que tá tudo liberado, aí ela consegue entrar aí depois. Obrigado. De nada. É, porque aqui não tem ninguém pra entrar. Tá, tá ok. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar a foto aqui. Ó. Aí, gente. A gente consegue visualizar um útero normal. Ó. E do outro lado, a gente consegue ver o útero, né, com lesão endometrial, que são essas partes sinalizadas em vermelho. Então, a gente viu aí que tem, né, pode ocorrer na tuba uterina, pode ocorrer nos ovários, tá? E pode ir para outros órgãos, como bexiga, tá? O apêndice, pode também, essa lesão pode ocorrer até no abdômen. Então, chama lesão endometrial. A lesão que é causada é chamada de lesão endometrial, tá? E, gente, não quer dizer que isso vai afetar, né, o aparelho genital todo, né? Aqui é uma imagem que está mostrando que afetou, né, todo o aparelho genital interno, mas pode ocorrer só na tuba uterina ou só no ovário. Aqui só é uma imagem para vocês terem noção aí os locais que podem ser acometidos, tá? E os principais sintomas são a dor pélvica e a infertilidade. Só que em relação à infertilidade é muito relativo, tá? Pode sim causar infertilidade, mas tudo vai depender do local que é afetado. Igual a gente sabe que a fecundação ela ocorre aonde? Na tuba uterina. Então, assim, se essa lesão endometrial ocorrer na tuba uterina, aí sim a gente tem uma maior chance de causar infertilidade, né? Ou quem sabe nos ovários, né? Atrapalhar o processo de captação do ovócito maduro e transportar para a tuba. Então, assim, em relação à infertilidade, vai depender muito, tá? Né? E lembrando que isso geralmente ocorre, né? A incidência, né? São nas mulheres em idade reprodutiva, tá? Então, vamos lá. Agora, a gente vai falar sobre infecção urinária. Infecção urinária também é uma doença bem conhecida, né? E a infecção urinária, gente, é uma doença infecciosa, né? O nome mesmo já fala infecção, tá? E é uma doença que acomete ali o trato urinário. E pode ser qualquer parte do trato urinário. Pode ser bexiga, pode ser rins, ureter, uretra, mas os locais mais comuns é a infecção na bexiga, que chama cistite, e a infecção na uretra, que é a uretrite, tá? E o principal micro-organismo, né, dessa infecção é a bactéria, tá? Que ela tem por nome E. coli, tá? A abreviação do nome dela é E. coli. Você já deve ter ouvido falar sobre ela em microbiologia. Pelo menos a turma, assim, que eu né, ministrei microbiologia, eu sempre comento sobre essa bactéria, porque ela é uma bactéria muito comum, tá? E a mulher, gente, ela. Alguém tá compartilhando tela aí, gente. A Stephanie tá compartilhando tela. Aí, tirou.
Então, a mulher, ela é mais suscetível a esse tipo de infecção. E por quê? Né? Isso é por conta da sua própria anatomia. Porque a mulher, ela tem o ânus próximo à uretra. E aí você fala, professora, mas o que tem isso? É o seguinte, porque esse tipo de bactéria, vamos dizer assim, que é comum, né? É comum ela ficar ali em volta do ânus, tá? Porque essa bactéria, ela, né, tá presente nas fezes, então, assim, é comum ela ficar ali próximo ao ânus. E o que pode acontecer? Pela própria professora, mas eu tenho uma boa ideia, né, da gente fazer a nossa higienização do ânus, tá? Para as costas. É lógico que você não vai, né, limpar até as costas, não é isso não, tô falando a direção. É do ânus para as costas, é anteroposterior. Tá? E o que pode acontecer se é invertido, né? Da limpeza ser em direção do ânus à vagina, à uretra. Então, automaticamente, a gente transporta essas bactérias que estão no ânus e leva ao ânus, não causa um problema nenhum. O problema é quando ela entra, né? Ela entra pela uretra, aí sim causa infecção, tá? Então, assim, essa bactéria ela vai ser benéfica, ela vai ser maléfica, ela vai ser maléfica dependendo de onde ela estiver, né? Então, a higiene sim, ela pode influenciar muito, né? Dependendo de como você se limpa, né? Pode influenciar totalmente. E o tratamento, ele é muito depende muito, né? É muito relativo, porque vai depender de qual local do seu trato urinário foi afetado, né? Se foi a bexiga, se foi os rins, mas existe um tratamento de 3, 7 dias, de semanas, então assim, vai depender muito, tá? E outra coisa importante também, gente, que a gente deve sempre passar para os nossos pacientes é como higienizar a genitália, né? Porque, igual eu falei, às vezes a gente acha que tem uma boa higiene, né? Às vezes a gente acha que os pacientes têm uma boa higiene, porém, às vezes é falta de informação. Às vezes a gente não sabe, né, de fato, como é que a higiene deve acontecer. E vamos lá, como é que acontece? A primeira coisa, gente, a gente tem que ter em mente o quê? Né? Que a vagina em si, né, que é o canal interno da vagina, que sobre ele, que leva, o canal que leva ao colo do útero, ele é autolimpante, tá? Então não precisa introduzir sabonete, não precisa fazer duchas, é um canal autolimpante, tá? Ele se limpa sozinho. Não sei se vocês sabem, mas assim, vagina, o interior da vagina internamente não se limpa e não se lava, tá? Existem muitas mulheres que cometem esse erro, tá? A gente deve só higienizar a parte externa, né? A vulva, em volta do ânus também, tá? Limpar ali, lavar os lábios maiores, né? As dobrinhas, né? Internamente, limpar a vulva externamente. Internamente não se lava, tá? Uns princípios, assim, que é bom a gente ter em mente é lavar a vulva pelo menos uma vez por dia, tá? Usar sabonetes neutros, sem cheiro, né? Também é muito importante. Não usar desodorante, creme nessa região, que é uma região muito sensível, então dependendo do que você fizer, pode prejudicar, tá? E outra coisa também que é muito importante, que a gente não pensa. Ninguém precisa me responder aí, não. No caso, as mulheres. E até os homens, né? Vamos pensar aí. Na hora que você vai evacuar, como é que você se limpa? Né? Como que é a limpeza de vocês, né? E também na hora do banho, né? O que vocês lavam primeiro, né? Eu falei, não precisa responder não, vamos só pensar aí, né? A gente tá lá no chuveiro, quando a gente vai lavar nossas partes íntimas, o que a gente lava primeiro, né? Vamos pensar aí, o que vocês acham mais correto? Lavar primeiro o ânus ou a vagina ali? O correto, gente, é a gente lavar primeiro o que? A vagina e deixar por último o ânus.
tá? Porque se você lava o ânus primeiro, você pode infectar sua mão com a bactéria e depois ir e levar essa bactéria para a vagina. Então, o correto é você primeiro higienizar ali a parte externa da vagina, né, a vulva, e por último, higienizar o ânus, tá? Parece um assunto, assim, chato de falar, mas não. A gente precisa levar essas informações, porque às vezes podem ter mulheres com infecção urinária frequente, e a gente não entende o porquê. E às vezes é uma simples ação dessa que está fazendo ali essa infecção urinária ser tão recorrente, tá? E é isso. Sobre infecção urinária é isso. Agora a gente vai falar sobre a síndrome do ovário policístico, né, que é um outro distúrbio muito comum também, né? Várias mulheres aí já foram, né, diagnosticadas com ovário policístico, né? As mulheres, em alguma fase da vida, ela é submetida a ultrassom ginecológico, né? E durante essa ultrassom, ela possibilitou identificar vários cistos nos ovários das mulheres, né? Então, muitas das vezes as mulheres possuem ovário policístico e nem sabem, né? Só quando vai realizar o exame que descobre aí esse distúrbio, tá? E como eu disse, gente, esse distúrbio ele não pode ter nenhuma importância fisiológica, né? A mulher ela pode ter esses cistos nos ovários, não saber que tem, mas ele também pode causar muito incômodo, tá? Tem esses dois fatos, ele pode também causar muito incômodo. E os principais sintomas, né, de quem apresenta esses cistos é a menstruação ela fica desregulada, né? E ela tem períodos compridos, né? Vamos supor. A gente viu que o correto é um ciclo de 28 dias, a mulher menstruar de 28 em 28 dias. Geralmente, quem tem ovário policístico menstrua. Aí o intervalo, às vezes, é de 35 dias, 40 dias, ou às vezes a mulher fica até meses sem menstruar. Então, assim, o primeiro sinal aí, né, é os intervalos longos na menstruação, tá? Tá? E a menstruação, ela demora a vir. Quando ela vem com muita intensidade, né? Vem bastante quantidade, né? Mas o que é, de fato, a síndrome do ovário policístico, né? É como se no ovário das mulheres tivessem várias bolsinhas, né, cheias de líquido, tá? Que são os cistos. Se você for ver a imagem, é como se fossem vários, geralmente são 10, né? 10 bolsinhas, é como se fosse uma bolha, sabe? Quando a gente machuca, pega e dá aquela bolha com líquido dentro, é parecido, né? E aí acontece isso no ovário da mulher. Aí você pergunta, professora, mas por que isso ocorre, né? Isso ocorre por desequilíbrio hormonal. A mulher, ela tem os hormônios desequilibrados, tá? Lembrando, gente, que esse cisto, ele é normal, ele é um tecido saudável no nosso corpo. Só que ele dá também no lugar errado, mas não é igual à endometriose, que é um conteúdo que tinha que ser eliminado. Não, no caso do síndrome do ovário policístico, o ovário policístico, no caso, essas bolinhas, elas são formadas de tecidos do próprio corpo da mulher, de tecidos saudáveis, tá? Isso ocorre por quê, né? Como eu falei, é o distúrbio desses hormônios. Mas tem um hormônio principal, que é a testosterona. Aí você vai pensar assim, professora, mas testosterona não é o hormônio produzido pelo homem? Sim. O que acontece? A mulher, ela passa a produzir a testosterona, que é o hormônio masculino, tá? Tipo, a gente já produz em pouca quantidade. Em pouca quantidade não tem problema, mas tem mulheres que produzem a testosterona em quantidade elevada. Por isso que ocorre aí a formação desses cistos. Por isso que geralmente quem tem ovário policístico possui algumas características um pouco que é mais masculinas, que às vezes começa a nascer pelo mais grosso no rosto, né? Por isso que a menstruação ela fica mais escassa, porque o homem não tem menstruação. Então a mulher ela passa a desenvolver algumas características, né, que nem um homem, né? Que é o hormônio, né, que ele produz, que é a testosterona, tá? E tem tratamento também, só que o tratamento ele é individualizado, tá? Porque no caso a gente não vai diagnosticar, né? No caso a gente só precisa saber o princípio, o porquê que isso ocorre,
tá? Eu vou colocar aqui a imagem para vocês verem como é que é. Aí, ó. Aqui a gente tem o ovário normal. Nessa parte aqui a gente tem o ovário normal. Aí você vê que não tem nada ali. Agora aqui a gente já consegue enxergar vários cistos, tá vendo? É como se fosse ali bolsas mesmo cheias de líquido, tá? E essas bolsas, elas podem, né, trazer esse tipo de desconforto, né? Desconforto abdominal, sintomas também, e pelo no rosto, enfim, tudo que eu já havia falado antes. Deixa eu aproximar para vocês verem. Ó. Consegue enxergar? E o correto é ser assim, o ovário normal. E o ovário policístico contém aí esses cistos, tá? E, gente, isso chama ovário policístico. Agora, síndrome do ovário policístico é que, além disso, a gente tem outros sinais ou outros sintomas. Eu não sei se vocês não sei se vocês conhecem, mas a palavra síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então, a síndrome do ovário policístico, né, é que além do ovário policístico, a gente tem algum outro sinal relacionado, né? Ou pode ser o pelo no rosto, enfim, qualquer outro sintoma. Beleza? Agora a gente vai falar sobre osteoporose, né? É uma outra doença também que ela é bem comum. Só que essa doença ela já não é comum tanto em pessoas novas, né? Na verdade, ela não é comum em pessoas novas, ela já é comum em pessoas com idade mais avançada. E o que é de fato, né? Ela é a perda da massa óssea, tá? Então é como, né, a massa do osso ali, né, o que constitui o osso, né, fosse ficando cada vez mais escasso, podemos dizer assim. E isso está relacionado, né, diretamente com o envelhecimento. O porquê? Porque o nosso osso, gente, é um tecido vivo, tá? E tudo aquilo que é vivo, ele vai se renovando, né? Principalmente nas primeiras décadas de vida. Então, até os 30 anos, nosso osso, né, essa massa, né, óssea, ela vai se renovando, né, como se fosse trocando, né, a massa que já está mais ali antiga e substituindo por uma nova, tá? Porém, quando a gente passa dos 30 anos, a gente não tem mais essa substituição com frequência, tá? É como se a gente não trocasse, né, o velho pelo novo. Então, é como se fosse, entre aspas, ficando aquele osso velho ali, né, sem essa renovação, tá? E, né, imaginando, né, a gente com um osso que não tem renovação, ele fica automaticamente o quê? Mais velho, mais fraco, mais poroso, né? Então, isso que é osteoporose, tá? É quando a gente vai perdendo essa massa óssea, mas a verdade não é que a gente perde totalmente, né? A gente perde a renovação dela. E com isso a gente vai ficando ali com o osso mais antigo. E automaticamente ele tá ali mais velho, mais debilitado, mais fraco, tá? E essa é uma doença, gente, que ela não apresenta muitos sintomas, tá? O principal característica da osteoporose é quando a pessoa cai, tá? E o osso, por estar fraco, ele pode fraturar com mais facilidade. Por isso, quando a gente fala que o idoso não pode cair, não é realmente, gente, ele não pode cair, ele tem que evitar de cair. Porque o osso dele, estruturalmente, né, ele tá mais fraco. Né? Porque o osso dele já não tem mais essa renovação de massa óssea. Então, se ele cair, pode quebrar com mais facilidade, né? Igual imagina uma pessoa de 20 anos e uma de 70, né? Se a pessoa de 20 anos cai, ela tá com o osso ainda resistente, firme, né? E a chance dela ter uma fratura vai ser menor. Agora, se um idoso cai, né? Aquele osso já tá fraco, né? A chance dele fraturar é muito maior. Então, por isso, assim, que 12 quedas são inimigos
né, eternos. Né? Eu sou um exemplo disso, né? Na minha família tem um exemplo disso. O meu avô, ele tem mais de 80 anos e ele caiu, né? E com isso ele fraturou, né, o fêmur, né? E agora ele não anda mais, está debilitado, né? Restrito ao leito, e é difícil mesmo recuperar, né? Não é impossível, mas é muito difícil recuperar. Então, assim, a gente tem que atentar muito para essas questões do cuidado de enfermagem, né? Orientar ali, investigar sempre ali, né, a família do idoso, tem alguém ali que tá junto com ele, que observe ele, né, observar a marcha, porque a queda, né, se cair, a chance de fraturar é grande, tá? Vou pôr a imagem para vocês verem a diferença de um osso normal para um osso que tem essa doença. Na verdade, não tem essa imagem aqui, gente, mas no slide de vocês tem. Eu achei que tinha, mas não tem. Mas no slide de vocês tem. O osso, ele realmente é como se ele tivesse vários furinhos. Ele fica esponjoso, tá? É como se ele tivesse vários buraquinhos, né? Imagina uma parede oca, né? Por fora ela pode estar boa, mas por dentro ela tá oca. Então, se você der uma marretada nela, ela vai o quê? Ela vai se desfazer com muito mais facilidade do que uma parede que está ali, né? Bastante concreto, enfim, né? Então é como se fosse isso, tá? Vamos falar agora sobre a menopausa, né? A menopausa, gente, também é comum, né, em mulheres com idade mais avançada, entre os 45 e 55 anos. E o que é a menopausa? Na menopausa, o ovário da mulher, que são aquelas duas estruturas que a gente tem perto do útero, para de funcionar. Semana passada a gente viu que o ovário ele é responsável pela produção de gameta, que é o ovócito, e é responsável também pelo estrógeno e a progesterona, tá? Então, quando o ovário para de funcionar, automaticamente a gente não pode ter mais filhos, né? A gente não gera mais vida, por isso que idoso e pessoas mais avançadas de idade não podem ter filhos, né? E por isso também que a gente não tem mais a menstruação, porque a gente não tem mais esses dois hormônios que é produzido pelo ovário. Tá? E a menopausa, gente, a principal característica dela é a ausência da menstruação, tá? Mas como tudo isso começa, como tudo isso se anuncia, né? A mulher chega a uma determinada parte da vida dela, que a menstruação começa a vir com menos frequência. Como eu falei, o certo da menstruação é ela vir de 20 em 28 dias. Então, se a mulher ela menstrua hoje, depois ela fica 3 meses sem menstruar, tá? Então, a menopausa, ela anuncia desse jeito, tá? Com irregularidades menstruais, tá? Isso parece, né, um assunto meio batido, mas isso caiu até numa prova de concurso minha, né? Caiu numa prova de concurso. Como é que a gente sabe que a mulher de fato entrou na menopausa, né? Só pode considerar menopausa quando a mulher ela fica mais de 12 meses consecutivos sem menstruar, tá? Então, vamos supor, a mulher ela ficou 4 meses sem menstruar, ela já fala, entrei na menopausa. Não, né? Ela só entra na menopausa de fato quando ela fica 12 meses sem menstruar. Depois ela nunca mais tem a menstruação, tá? E nas mulheres, qual a causa disso acontecer? A gente sabe que tem mulheres que têm sintomas muito insignificativos, né? Ondas de calor, as mulheres elas ficam mais irritadas, o desejo sexual diminui. Inclusive, pode ocorrer também, né, a osteoporose nas mulheres com menopausa. Tá? E eu vou explicar o porquê de tudo isso. Se o ovário produz o estrogênio e a progesterona, quer dizer que esses dois hormônios, eles têm, né, ele é bem benéfico para o nosso corpo. Não é só para a reprodução humana, tá? O estrogênio,
ele é responsável pela distribuição de gordura no corpo das mulheres, ele é responsável pela calcificação do osso, né? Por isso que as mulheres que depois da menopausa, elas têm uma chance maior de desenvolver osteoporose, porque a calcificação do osso dela diminui drasticamente, porque o estrogênio, uma das funções do estrogênio é fazer a calcificação do osso, tá? Outra coisa também, as mulheres, né, pós-menopausa podem ficar mais irritadas, né, com depressão. E por que isso ocorre? Porque o estrogênio ele também está ali associado ao hormônio ali da autoestima, né, a felicidade. Então, automaticamente, quando a gente não tem a produção do estrogênio, a mulher ela pode ficar mais irritada, a mulher ela pode ficar depressiva e também interfere nas relações sexuais, tá? O estrogênio, ele é responsável, né, por deixar pela lubrificação. Então, a falta dele causa secura vaginal. E aí a relação sexual, ela se torna dolorosa, né? Então, assim, mexe totalmente com o corpo da mulher. Porque quando a gente, né, se a gente vê só a ponta do iceberg, a gente vê, menopausa, ela só não vai poder mais engravidar e não vai menstruar mais. É até bom. Tem gente que fala, nossa, eu tô doida pra entrar na menopausa, porque eu não aguento mais. Eu já vi várias mulheres falando isso, né? Não aguento mais menstruação todo mês. Mas, gente, existem também, por trás de tudo isso, existem também danos, né? E é muito pior do que o sangue ali todo mês, né? Mas é uma fase da vida, é uma condição da vida, não é uma doença, menopausa não é uma doença, é só ali, né, uma condição nova que o corpo da mulher está passando, tá? No slide, vocês vão ver terapia hormonal, cuidados de enfermagem, para todos esses distúrbios que eu falei. Aqui eu só tô falando por cima mesmo, tá, gente? Né? Essas aulas aqui é só um complemento, como eu disse, é só um complemento. E a partir de semana que vem, inclusive, essa videoconferência ela vai ser só para tirar dúvidas, tá? Porque eu vou gravar vídeos e vou postar no YouTube. Quarta-feira vai estar lá no YouTube, vai estar lá na plataforma do ITEC, o slide e o meu vídeo, tá? Essa videoconferência eu vou deixar só para tirar dúvidas, tá? Aí vai ter uma aula mais completa lá nos vídeos, tá bom? Agora a gente vai falar sobre miomas, tá? Miomas também é muito comum, tá? E vamos lá traduzir o que é mioma. Mioma, gente, são tumores, porém são tumores benignos, né? Às vezes você fala ali tumor, a pessoa assusta, tá? Mas é um tumor benigno, né? Ele não é canceroso, ele não causa câncer, tá? E ele desenvolve na parede interna do músculo, tá? Do útero. Geralmente ele desenvolve ali internamente ali, né? Na parede ali do útero, na parte da musculatura do útero, tá? E embora não apresente sintomas, geralmente quem tem mioma vive, né, normal, mas apesar de não ter sintoma, dependendo de onde ele estiver e dependendo da localização do tamanho dele, ele pode causar dor, né? Uma dor muito intensa. Então, assim, tudo vai depender aí do tamanho e de onde ele se localizou, tá? Ali no útero. Eu vou mostrar a foto aqui para vocês. Aí, ó. Os miomas, na verdade, eles são classificados em 4 tipos, tá? A gente tem os subserosos, que ele se desenvolve abaixo da camada externa do útero. Aí a gente consegue identificar aí o mioma subseroso. Ele está externamente, né? Ele está abaixo, mas abaixo aí na camada externa do útero. A gente também tem os intramurais. Esses já se desenvolvem na parede do útero e eles podem se expander, né? E, consequentemente, aumentando o tamanho do útero. A gente também tem os submucosos, tá? O submucoso, gente, ele geralmente ele se desenvolve ali perto do endométrio, na camada interna do endométrio. Olha, vocês conseguem enxergar.
Pode ser em qualquer parte da parede interna do útero, mas inclusive no endométrio, tá? E aí a gente sabe que o endométrio, através do endométrio, que a gente tem a menstruação. Então, ele já afeta aí diretamente na menstruação, tanto que ele pode causar hemorragia, né, sangramentos aí inesperados, por ele estar ali perto, né, do endométrio. E a gente também tem os pediculados, tá? E eles já são miomas mais externos, né? Ele geralmente acontece aí na camada externa do útero, tá? E, gente, para vocês terem noção, isso é tão incômodo, né? Dependendo do lugar, ele é tão incômodo que ele pode simular uma gravidez até de 5 ou 6 meses, tá? A mulher, ela tem ali o aumento do abdômen, né? Imagina a dor que isso causa, né? E dependendo do local, como eu disse, ou a mulher pode conviver normalmente, não ter nenhum sintoma, ou ela pode apresentar dor, né? E de repente aparecer aí até, se passar aí até por uma gestante, aparentemente. Porque o abdômen, ele chega aí a ficar do tamanho de uma gestação de 5 ou 6 meses, tá? E, gente, a aula de hoje foi essa, tá? Podem tirar dúvidas aí no WhatsApp, no chat, no bate-papo que eu vou estar dando uma olhadinha. Professora, a senhora vai passar... Peraí, deixa eu olhar. A senhora vai passar algum exercício ou só slide para estudarmos mesmo? Então, gente, hoje eu não vou passar exercício, né? Mas eu vou passar uma atividade que eu não sei se vai valer nota, mas vocês precisam fazer porque faz parte da frequência das aulas, tá? Que é o seguinte, vocês vão fazer um texto, tá? E esse texto vai ser sobre ou câncer de colo de útero ou câncer de mama. Vocês vão fazer um texto e vão traçar 10 cuidados de enfermagem para essa doença. Você vai escolher um ou outro e me mandar por e-mail, tá? E semana que vem a gente vai discutir aí sobre essas duas patologias, tá? Mas exercício não vai ter não, tá? Questão não, vai ser um texto que vocês vão realizar, vocês vão fazer e me mandar lá por e-mail. Ah, o livro, eu não falei pra vocês, né? Eu vou falar do livro. Tem gente querendo saber em qual livro tá essa matéria. Eu vou falar para vocês. Não, gente, o texto você vai fazer um texto explicando o que é, né? Isso que é essa patologia, depende de qual você vai escolher e você vai traçar 10, depois você vai traçar 10 cuidados, né, para a pessoa que sofre dessa patologia, tá? Tem gente perguntando assim se o exercício que eu passo vale nota. Então, gente, quem já foi meu aluno sabe que toda aula eu passo um exercício e eu carimbo, né? Chega no final do módulo, eu olho quem tem todos os meus exercícios. Quem tem, geralmente eu dou uma pontuação. Só que, né, por a gente estar passando por tudo isso, né, a gente não tem ao certo, a gente não sabe ao certo se vai ter como passar trabalho ou vai ser só avaliação. Então, primeiro eu preciso saber se realmente eu puder pontuar, né, e não for só avaliação, eu vou pontuar o caderno, que no caso é através do que vocês me mandam por e-mail, e o trabalho. Mas até então, gente, isso faz parte da aula, tá? Ali conta como frequência. Quem fizer tá participando e tá tendo frequência, tá? Então, todos devem fazer, sem exceção. Independente se vai valer nota ou não. Professora, posso enviar pelo seu WhatsApp? Tenho dificuldades de enviar por e-mail. Então, gente, eu peço assim que vocês façam um esforcinho e me mandem pelo e-mail, tá? Porque o WhatsApp, além de não ser algo muito formal, eu tenho muitos grupos, muita coisa na minha galeria, então, assim, eu preciso mesmo que seja por e-mail, tá? Então, gente, o texto é vocês que vão procurar na internet um texto, algum artigo falando sobre isso. Vocês vão ler o texto e fazer um
resumo desse texto para mim, né? Contendo o que é essa doença, o diagnóstico, o tratamento, tá? E nisso vocês vão traçar 10 cuidados de enfermagem para mim em cima do texto que vocês forem fazer, tá? É câncer, né, de mama ou câncer de colo de útero, um dos dois que vocês vão escolher, tá? Gente, dúvidas sobre a aula de hoje, vocês tiveram? Eu tive que falar mais rápido porque são vários distúrbios, né? Eu não pude especificar, falar tratamento, cuidado de enfermagem, isso tá tudo no slide, tá? Mas sobre a aula mesmo, vocês tiveram dúvidas sobre os distúrbios que eu falei, ó, miomas, menopausa, síndrome do ovário policístico? Vamos tirar dúvidas sobre a matéria de hoje. Você vai mandar essa aula pra gente na plataforma? Então, gente, essa aula já tá na plataforma, tá? Na verdade, eu sempre posto antes. Quarta-feira que eu autorizo a plataforma, tá lá disponível para vocês, né? 7h30, que é a hora da aula mesmo, tá lá o material. O material que vocês... É como se vocês estivessem indo na aula. O material que vocês fossem ter na aula é o que tá lá na plataforma, tá? Completo, com cuidados de enfermagem, diagnóstico, tudo, tá? Então, assim, e lembre, gente, que aqui, outra coisa que eu quero deixar claro para vocês, a plataforma, essa videoconferência não é obrigado a assistir, tá? Quem trabalha, né, enfim, não é obrigado a assistir, é para quem quer um complemento, tá? Então, quem quiser um complemento, entrar aqui, tirar as dúvidas, é para isso que essa reunião aqui, essa videoconferência serve, tá? A aula mesmo e a frequência eu não vou contar por aqui. Então, assim, não deixem de entrar na plataforma. Eu vi que tem aluno que ainda nunca nem acessou a plataforma. Então, assim, quem não acessou é como se tivesse... Quem não acessou minha primeira aula ainda é como se tivesse, assim, entre aspas, levando falta. Então, assim, vocês devem acessar principalmente a plataforma. Isso aqui é um complemento, tá? Aqui, né, na verdade, se eu quiser ver, eu consigo ver quem tá aqui, mas eu não vou contar por aqui. Eu vou contar lá pela plataforma quem tá acessando o material. E o material sempre tá na plataforma. Eu não mando no grupo, eu não mando no e-mail, tá na plataforma, tá? Deixa eu ver aqui o bate-papo. Já entrei em contato com o rapaz pra arrumar. Então, gente, quem está com acesso bloqueado, entra em contato com a escola, tá? Deve ter algum... Tá ficando escuro, né? Deve ter algum motivo, o porquê que tá trancado. Então, assim, ou eles não... Realmente, porque, né, é muito aluno. Então, a gente também está em fase de adaptação. Então, ou vocês... Pode estar trancado para vocês, mas você entra em contato que eles vão desbloquear, tá? Aí você vai ter o acesso ali ao material. Então, tem gente que falou que as aulas deviam ser computadas, as faltas deviam ser computadas por aqui. Só que, como eu disse, gente, isso aqui é só um complemento, tá? Realmente, assim, tem gente que trabalha, não tem como entrar, às vezes a pessoa vai estar com problema de conexão. Então, assim, por isso, né, que aqui não vai ser computado, né? Aqui, quem quiser assistir ou não é só um complemento, o material mesmo tá lá na plataforma, tá? Tanto que eu falei, as minhas aulas agora eu vou gravar vídeo e vou postar lá na plataforma. A partir de quarta que vem, aqui vai ser para vocês tirarem dúvidas, né? Que vocês estiverem com dúvidas em relação à matéria, que vocês não têm entendido no vídeo, né? Que vocês não têm entendido no slide. Então, assim, isso aqui vai ser pra gente tirar as dúvidas. Igual o bate-papo, eu tô tirando essas dúvidas aqui, mas, assim, se vocês tiverem ficando em dúvida em relação à endometriose, vocês me perguntem aqui que eu explico de novo, tá? Tô dando, assim, a abertura para vocês me perguntarem para ninguém ficar prejudicado. Então, gente, tem foto que não tá conseguindo baixar o material pelo celular.
Tem gente que não está conseguindo baixar o material pelo celular. Então, o material, ele é em slide, né? Às vezes, o seu celular, ele não consegue, não tem esse programa para abrir os slides. Então, o que você pode fazer? Nesse caso, se você não tem um computador, no e-mail, né, quem tem o Outlook, né, o Hotmail, lá eles conseguem abrir o material online. Então, você pode enviar para o seu e-mail e abrir o material online, tá? Porque para a gente pôr na plataforma, a gente precisa converter também, deixar na pasta compactada. Que, gente? Aula online para encher linguiça? Não, gente, não é para encher linguiça, não. Que, tipo assim, aqui é para complementar mesmo, tá? É para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Igual nas aulas vocês não ficam com dúvida, igual semana passada vocês não ficaram com dúvida em relação a alguns assuntos. Então, assim, aqui é o espaço para vocês tirarem a dúvida de vocês. Tá? Vai ser para tirar as dúvidas de vocês. A presença, ela não é... Até na sala de aula, gente, a presença, assim, lógico que o aluno precisa ter presença, mas o que vale é o aprendizado de vocês. A aula online aqui, né, essa videoconferência, vocês conseguem ter uma visão maior sobre a disciplina, sobre o conteúdo? Vocês conseguem, agrega na vida de vocês, entendeu? Agrega no aprendizado. Quem acha que agrega, é para isso mesmo, entendeu? Mas a presença ela não vai ser computada por aqui, não. Na verdade, ela realmente não vai ser computada justamente para vocês não ficarem prejudicados. A gente sabe que eu marco 7 horas, mas não é todo mundo que consegue entrar 7 horas. Então, sim, isso aqui é para ajudar, né? Não para prejudicar de forma alguma, tá? Então, na plataforma, gente, já tem 2 módulos, tá? Tem o sistema genital e o assunto que eu falei aqui também já está lá, tá? Que é os distúrbios ginecológicos, tá lá, módulo 2, tá? Então, aí quem conseguiu acessar, viu lá, que tá lá direitinho os distúrbios ginecológicos, né? E aqui eu só vim reforçar, dar um resumão da aula. Tá? Mais alguma pergunta, gente? Senão eu vou encerrar. Mais alguma pergunta sobre o que a gente falou aqui hoje? Sobre algum distúrbio? Ficou claro? Eu não sei como é que tá a conexão de vocês, às vezes pode estar travando. Barulho externo, então assim, não sei se vocês conseguiram ouvir tudo. Não entra nada, não muda nada não, o que, gente? Eu não entendi. O que foi? Quem falou aí por último? Então, você abriu o módulo 1, porque você só pode ter o acesso ao módulo 2 se você abrir o 1. Entendeu? Porque todos os módulos são obrigatórios. Não está aparecendo. Então, gente, é o seguinte. Vocês têm que entrar em contato com a escola. Porque eu coloquei. Todo mundo... Alguém aqui conseguiu? Viu o material novo na plataforma? Porque eu já disponibilizei lá. Exatamente, o Mauro resolve. Quem não tá tendo acesso à plataforma, entra em contato lá com o Mauro, tá? Mas assim, quem teve acesso, baixa e envia pro colega também. Posso disponibilizar lá no grupo também, tá? Então, gente, eu vou dar um minutinho que eu vou ler aqui e falar para vocês. Professora Brenda. Oi. Olha só, tem muita gente que consegue abrir, tem muita gente que não consegue. Por isso que eu sempre pergunto a página do livro que está o assunto mencionado.
porque o livro foi um material caro adquirido e, assim, eu acredito que um livro possa ter um casamento com slide. Sim. Gente, o livro, na verdade, ele é a ferramenta principal de vocês. Lá tem tudo que vocês precisam aprender sobre isso, tá? Então, assim, na verdade, meu slide é para quem prefere estudar pelo slide, mas assim, pelo Então, livro. por isso que eu sempre pergunto qual é a página que tá esse material, porque, igual assim, tem gente que não tem como imprimir, não consegue ler pelo telefone, pelo computador, e todo mundo tem o livro. Então, por isso que eu gostaria que passasse as páginas do livro para a gente estudar pelo livro. Sim, você tá corretíssimo. Eu vou dar uma olhadinha aqui. E, falando nisso, eu sempre tenho que falar para vocês mesmo. É só vocês me lembrarem que eu falo para vocês, tá? E estudar pelo livro, totalmente correto. Quem preferir estudar pelo livro, é isso aí, tá? Ó. Tô olhando aqui, tá, gente? Eu vou falar para vocês. Ó, tudo que eu tô falando aqui tá no volume 2, unidade 18, tá? As páginas ao certo, aí vocês que vão olhar. Mas na unidade 18 e no volume 2 tem tudo, tá? Então, assim, é lá mesmo que vocês vão conseguir ter essa informação. Pode repetir Tá? para mim, por favor, professora? Volume 2. Unidade 18. Ah, tá. Obrigada. Nada. A atividade que eu passei hoje, gente, vocês podem me entregar, vocês podem passar para mim até quarta-feira vem, tá? Vocês têm que fazer. É sempre assim, eu passo hoje, até quarta-feira vem, vocês podem me enviar pelo e-mail, tá? E eu queria saber se vocês estão tendo dificuldade de fazer os exercícios, porque eu vi que quase ninguém me mandou no e-mail. Tanto que eu nem vou poder fazer a corrida com vocês hoje. Esperar a galera fazer, né? Para eu conseguir ver se tem alguma dificuldade. Por enviar pelo e-mail, às vezes nem todo mundo sabe, por exemplo. Eu também não sei muito mexer com esse negócio de e-mail, aí quase não tem como fazer. Enviar, no caso, entendeu? Mas assim, é tempo de adaptação mesmo. Quem não tiver familiarizado com e-mail, pode falar que eu não entendo, tá? Mas assim, vamos fazer pra gente não ficar atrasado em relação ao aprendizado, né? O exercício sempre complementa a aula também. Então, gente, é isso, tá? Alguém tem mais alguma dúvida sobre a matéria? Sobre o conteúdo que eu falei hoje, né? Não? Então, gente, assim, qual é a minha recomendação para vocês? Para vocês tiverem, por mais que eu fale aqui, né, pode ser que vocês não assimilem tudo agora. Então, é assim, a aula está disponível lá quarta-feira de manhã. Então, eu sempre recomendo que vocês entrem de manhã na plataforma, olhem o conteúdo, tá? Que é lá que é a aula mesmo. E à noite a gente vem aqui para a plataforma e tira as dúvidas, tá? Porque se vocês não derem uma olhadinha antes no material, a gente não vai conseguir tirar as dúvidas aqui, tá? Então aproveitem esse momento para tirar a dúvida de vocês. Professora, enquanto a gente não acessou a plataforma, ainda está tomando falta? Então, gente, lá eu consigo ver que horas você entrou, se você está entrando, vendo as aulas, então a frequência vai ser por lá. E o módulo, né, não é nem eu que preencho, ele mesmo vai dando, vamos supor, ele mesmo vai computando a frequência. Né? O aluno tem 30% do curso concluído, o aluno tem 100% do curso concluído. Então, assim, tem que entrar sim.
tá? É bom estar entrando na plataforma e acessar o material e os exercícios vocês me mandem por e-mail, tá? Então, vocês lá, a aula principal é lá na plataforma. Necessário, eu tô tomando pausa? Oi? Igual no caso, eu não consegui acessar ainda a plataforma. Aí, A Stephanie é muito pedorreira. Aí, tipo assim, eu tô tomando falta, eu tô com falta? Por enquanto, lá provavelmente deve estar 0%. Eu vi uns alunos lá que tá 0%. Mas entra. Você tá com dificuldade de entrar? Tô assim, aí no caso, se eu conseguir entrar, essas faltas vão. Aí sai essas faltas ou elas vão continuar? Aí vai completando. Aí vai sendo computado, entendeu? Então não deixem de entrar. Tentem entrar pelo menos no dia da aula, vamos supor. Eu deixo lá quarta-feira, 7h30, que é o horário da aula. Então, assim, tentem entrar no horário da aula, leiam o slide e à noite a gente tira as dúvidas aqui, entendeu? Na verdade, eu faço essa explicação aqui para vocês, mas o correto, assim, é mais tirar as dúvidas mesmo. Eu só falo porque, né, verbalizando é melhor explicar, entendeu? Mas aqui é mais para tirar as dúvidas. E hoje ninguém teve dúvida, né? Ou foi impressão minha? Ninguém perguntou nada da aula. Vai tomar no seu cu, né, menina? Tá dando para entender, gente? A aula tá tranquilo? É sempre que eu pergunto para vocês lá. Sim, professora, tá tranquilo. Tá? Qualquer dúvida, tô aqui à disposição de vocês. Tô aqui para isso mesmo, tá? Mas só lembrando que agora as aulas eu vou disponibilizar os vídeos lá na plataforma também, tá? Então, assim, a partir de semana que vem, não vou mais iniciar explicando aqui o que eu expliquei hoje, entendeu? Eu só vou entrar para tirar as dúvidas de vocês. Vocês vão me perguntar e eu vou responder. É mais fácil, assim, por conta de barulho externo, né? Querendo ou não, passa carro, vizinho liga som. Então, assim, né, para não causar isso para vocês, né, para não afetar na qualidade da aula, eu vou gravar os vídeos, postar lá e aqui você vai tirar as dúvidas. Tá, gente? Então é isso. Tá tranquilo? O pessoal tá falando que tá tranquilo. Então tá, então eu vou encerrar aqui, tá bom?